como alguém se torna analista final? Essa é uma questão que de tempos em tempos surge desde Freud, o criador do método psicanalítico. Freud era um neurologista e criou o método psicanalítico para tratar pela via da palavra de afecções mentais, neuroses. Bem, já naquela época se discutia quem poderia, como formar um analista, como alguém aprenderia a ser um analista, né, se tornaria um analista, se formaria como um analista, e quem poderia autorizar esse analista para exercer o seu ofício. Sim, um ofício. Esse termo é para diferenciar das profissões que são, né, têm formações universitárias, acadêmicas. A psicanálise, apesar de estar em várias disciplinas, de estar na universidade, na academia, ela não se propõe um curso, uma graduação para se formar um psicanalista. Não. O psicanalista, nos ensina Freud, se forma no divã. Um psicanalista é aquele que vai aprender a perceber os sinais que aparecem desse inconsciente, que nós vamos ver que é algo que aparece da ordem da fala, dos sonhos, essas coisas aparentemente sem sentidos, e que o Freud percebe que trazia ali um sentido oculto, uma outra cena, para a gente pensar aí como no teatro. Pois bem, então, logo de início já se questionaram, né, os primeiros analistas, o grupo médico, a corporação médica, já quis se apropriar e regulamentar a psicanálise como profissão, ao que o Freud foi contrário. Por quê? Ele entendia que um analista é aquele que se submete, que busca percorrer, fazer a sua própria análise pessoal. Então, essa é a primeira e principal forma de alguém se tornar psicanalista, fazendo a sua própria análise. Então, um analista se forma no divã. Além disso, temos também os estudos teóricos sobre os conceitos fundamentais criados por Freud, e até hoje, né, a gente vai se debruçando sobre eles, avançando. Outros teóricos também vêm se debruçando sobre isso para avançarmos a partir da clínica. O que quer dizer isso? A teoria, os conceitos fundamentais se verificam na prática clínica e no processo analítico dos analistas em formação. Bem, além disso, temos a supervisão, ou seja, quando alguém se propõe a partir do seu percurso de análise pessoal a se oferecer como analista, se colocar como analista de outro alguém, ele deverá fazer uma supervisão clínica com um analista mais experiente. Vocês veem que não é, como eu disse, uma formação universitária, onde existe aí uma proposta de cursos de graduação, existe ali uma grade curricular que, uma vez
cursada dá ao sujeito um diploma de uma certa profissão, de engenheiro, de médico, de seja lá o que for. Bem, no caso da psicanálise, não. Então, só quem pode exercer a psicanálise? Aquele que faz o seu percurso analítico e durante esse percurso aparece o desejo e se propõe a então se formar enquanto tal, independente da sua formação acadêmica. Então, isso é assim que se forma um analista. Então, temos até que se perguntar, né? Mas e esses cursos 1000 que são oferecidos de cursos à distância, Não, nós podemos até estudar a teoria psicanalítica, mas a formação psicanalítica se dá no divã, através da análise pessoal e acompanhada, se assim o desejar aquele postulante a ser um analista, de estudos teóricos e supervisões, que são oferecidos em institutos, escolas de psicanálise, né, que são formadas por analistas, por pares. Então, quem reconhece um analista são os seus pares. E o Lacan, que é um psiquiatra francês, né, que se tornou psicanalista e faz uma revolução dentro da revolução freudiana, como dizemos, porque ele retoma Freud, relê Freud, avança com Freud. O Lacan propõe, então, a criação de uma escola no sentido de um grupo de analistas, de pessoas, analistas de informação, que se reúnem em torno do conhecimento para se aprofundar na experiência e na praxis psicanalítica. E ali ele fala que cada analista só se autoriza de si mesmo. Isso às vezes dá uma grande confusão. Quer dizer que se autoriza de si mesmo não é o mesmo de achar que então qualquer um pode resolver, decidir e se propor a ser um analista. Ele, a partir da sua própria experiência, ele se propõe, ele é que vai se dizer pronto e junto à escola, ou seja, junto aos seus pares, vai então começar a se tornar um analista praticante. E quanto à formação do analista é pela vida afora. Nós não podemos dizer assim, terminou um curso, toma aqui o seu diploma. Não, a formação se dá vida afora, nos mais diferentes aspectos da vida. Mais uma vez citando Lacan, que nos diz que um analista deve estar à altura do seu tempo, no sentido de conhecer o tempo em que vive, já que ele escuta e testemunha a análise de tantos outros. Espero ter aqui esclarecido um pouco dessa fantástica, dessa complicada, mas dessa fascinante história da psicanálise.